Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso seja conosco, o amor do Senhor Jesus Cristo, sua obediência, seu exemplo, seja também poder em nossa vida para que nós também possamos fazer o mesmo, imitando a Cristo, o nosso modelo, o nosso exemplo. Meus amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica do livro de Isaías, a lição 18, e ontem, na quarta-feira, nós vimos duas questões muito interessantes, concluindo aquela questão relacionada a Jerusalém, quando o Senhor levantou Eliaquim como um tipo de Cristo para ser ali uma espécie de salvador para sua família, para seu povo. Comparou ele a uma estaca onde os seus familiares, seus amigos, né, seriam pendurados nele e ele levaria um peso tão pesado, uma carga tão pesada que ele como estaca cairia, né? Nós vimos isso ontem, tanto na pergunta 7 quanto na pergunta 8, vimos claramente, né, que ela seria arrancada e cairia, né, na pergunta 7. E na pergunta 8 ele explica o porquê, devido à carga muito pesada sobre essa estaca, ou seja, sobre os ombros de Eliaquim, que apontaria uma carga pesada que Cristo levaria as nossas cargas, né? É algo assim, uma profecia messiânica muito assim interessante. E hoje, deixando aqui o capítulo 22 de Isaías, vamos entrar no capítulo 23. No capítulo 23 de Isaías, dando continuidade a esse juízo que ele está fazendo, né, saindo de Jerusalém, vamos agora para um próximo assunto. Na nona pergunta diz assim: qual é a mensagem da profecia contra Tiro? Como ficou a cidade? Né? Tiro era uma cidade, ali ficava ao ocidente da região, né? da região ali do Mar da Galileia, a região da Galileia onde Cristo cresceu, onde Jesus cresceu, né? Fica ali um pouco mais ao norte. Fica ao norte e ao oeste, né? Fica ali ao noroeste daquela região ali do Mar da Galileia, um pouco mais em cima e obviamente ali uma cidade costeira, margeando ali o Mar Mediterrâneo. Então o texto diz assim em Isaías 23, versículo 1: chorem, marinheiros que estão em alto mar, pois a cidade de Tiro está arrasada. Não há nenhuma casa de pé, e o porto foi destruído. Vocês receberam essa notícia na ilha de Chipre. Vejam só o texto, ou seja, os marinheiros que estavam em alto mar, saindo ali próximo à altura da ilha de Chipre, eles receberam a notícia que a cidade de Tiro foi completamente arrasada e o porto foi destruído. Provavelmente, como diz outros textos, eles estavam vindo de Tarsis, uma região muito rica, que a cidade de Tiro, uma cidade portuária, riquíssima ali, vivendo ali de muitas riquezas ali daquela região, porque uma cidade que tem um porto como Tiro, recebia a riqueza do mundo todo, era uma cidade muito rica, né? E aí nós temos uma clara referência por que isso está acontecendo, né? Porque, na verdade, isso está acontecendo. Nós nos perguntamos assim, por que o Senhor enviou um juízo divino, né, contra Tiro? Ora, Tiro se achava uma cidade, e era uma cidade poderosa da região ali da Fenícia, né? Os fenícios, quem não lembra daquela mulher que veio, a mulher Ciro Fenícia,
ou a mulher cananeia, que veio daquela região pedir que Jesus curasse a filha dela, né? Daquela região ali de Tiro, região entre Tiro e Sidom. E aí é uma cidade muito famosa pelo comércio marítimo e, obviamente, por acumular muitas riquezas. A influência econômica da região ali, da cidade de Tiro, se estendia ali por todo o Mediterrâneo, incluindo as cidades de Tarsis, de Sidom e outras cidades portuárias. Você tinha um porto muito rico, tanto em Tiro, como tinha um porto muito rico também lá em Corinto, que também margeava ali o Mediterrâneo, né? Só que Corinto já está na Grécia, na região ali mais europeia, mais lá em cima, né? E aí, vejam, mas tudo no mar Mediterrâneo, tudo ali dentro do mar Mediterrâneo. Então, quando o texto diz que os marinheiros receberam essa notícia de que todas as casas de Tiro foram destruídas e o porto foi destruído, ora, se você fosse um marinheiro, você pensaria o quê? Onde é que eu vou atracar esse navio? E o dinheiro que eu investi todinho nas mercadorias que estão nesse navio, que eu ia vender lá em Tiro, vou entregar a quem? Vai se perder. E o material perecível que está dentro desse navio, como é que vai fazer? Vou colocar isso aonde? Já imaginou? Essa é a mensagem que está sendo passada aqui como juízo, né? Esse juízo contra a cidade de Tiro é por causa do seu orgulho, da sua autossuficiência, né? Pela sua confiança nas riquezas, e nisso ela se assemelha muito à igreja de Laodiceia, a igreja do tempo presente, né? Falando-se dos religiosos que se dizem cristãos no tempo presente, que dizem assim: rico sou e estou abastecido, de nada tenho falta, né? Aí a voz do céu diz para estes que têm o mesmo pensamento daquele povo de Tiro de antigamente: você está enganado, você é pobre, é miserável, cego e nu, você depende de mim. Riqueza quem tem sou eu. Eu tenho o tesouro que vai fazer você enxergar, que você vai se vestir dignamente, com pudor, né? Sou eu que tenho o ouro para enriquecer você. Não é você que tem, né? Então, o juízo ali era uma forma de mostrar que nenhuma nação, por mais rica e influente que ela fosse, ela estaria acima do poder de Deus. O Senhor está sempre mostrando isso, esse povo petulante, né? E tal. Além de tudo, meus amados irmãos, nós entendemos claramente qual o problema das riquezas. Quando o Senhor diz isso pelo profeta Isaías ao povo de Jerusalém, ora, o Senhor queria que o seu povo escutasse claramente que se eles confiassem na riqueza, porque Jerusalém estava confiando no seu próprio dinheiro, na sua própria riqueza. Quantos lá em Jerusalém não invejavam a cidade de Tiro? Quantos em Jerusalém não queria ter as riquezas lá de Tiro? E o Senhor, ao levar esse juízo, não só estaria julgando com justiça o povo prepotente, injusto, soberbo de Tiro, mas também julgando o povo de Jerusalém, mostrando para eles qual é o fim. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: aprendam com o erro dos outros. É o que ele diz para nós hoje como cristãos. Vocês querem ter o mesmo fim de Tiro? Querem ter o mesmo fim de Laodiceia? Querem ter o mesmo fim de Babilônia? Querem ter o mesmo fim da antiga Jerusalém? Esse povo que confiava mais no dinheiro, que confiava mais nos seus muros, nas suas armas de guerra, confiava mais no seu poder? Tudo vai ser destruído. Quem tem o poder sou eu, confia em mim. Esta é a mensagem implícita que o Senhor transmite para cada um de nós hoje. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta de hoje, né? A 10ª pergunta da lição, que diz assim: qual é o convite feito pelo profeta aos moradores de Tiro? Né? Na verdade, não é os moradores de Tiro, né? O verso aqui é os moradores de Sidom, uma cidade vizinha a Tiro, né? O texto diz: soltem gemidos de tristeza, vocês, moradores do litoral, negociantes de Sidom. Então, o texto aqui está mostrando claramente que
a destruição da cidade de Tiro não traria problemas apenas para Tiro. Imagina o seguinte, qual é o maior porto que nós temos no Brasil? Lá em São Paulo, Porto de Santos. Se aquele Porto de Santos fechar por 30 dias, somente o Porto de Santos, eu não estou falando de outros portos, né? De Camaçari, de Ilhéus, de Tubarão, o porto aqui de Pecém, de Cabedelo, o porto de Suape, o porto lá de Bacarenhas, lá no Pará. Ou seja, todos esses, o Brasil tem muitos portos, mas o maior deles é o de Santos. Agora, imagine o Porto de Santos fechando por 30 dias só. Já imaginou o problema que nós teríamos na inflação de centenas de milhares de produtos que estão entrando diariamente pelo Porto de Santos e saindo também? Era um problema muito grave. A nação brasileira iria reclamar, está faltando tal produto, atrasou isso, atrasou aquilo, tal, né? Agora imagine se fosse queimado, deixasse de existir. O Brasil entraria num atraso de quantos anos? Um porto daquele deixando de existir. Muita riqueza deixaria de muita facilidade, muito bem-estar, muita coisa que o povo está acostumado já a comer, a vestir, a usar, etc., né? Pois é. Então, está lá em São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Norte, onde nós estamos, onde eu estou falando, a gente ia sentir. Então, Tiro era uma cidade vizinha, a Sidom era uma cidade vizinha a Tiro. E Sidom, ela vivia desse comércio que era muito, né, muito pujante, muito forte na cidade vizinha de Tiro. Eles se beneficiavam disso. Por isso que o texto está dizendo, vocês que dependem de Tiro, vocês não são Tiro, mas vocês se escravizaram à riqueza deles, ficaram comendo na mesa deles, vocês agora vão chorar também. Solte gemidos de tristeza, diz o texto. O que isso quer dizer? Exemplo, Apocalipse 18, né, está sendo julgada a mulher prostituta, que é uma igreja que domina, a mãe de todas as igrejas, né? De todas as igrejas, entre aspas, cristãs, porque a igreja cristã, a igreja de Cristo entra em apostasia no Apocalipse, e essa igreja mãe cristã, ela deu cria, ela gerou várias igrejas cristãs que estão submissas à sua doutrina, à sua Bíblia, à sua palavra. E esta mulher do Apocalipse 17 está sendo, Apocalipse 18, 17 e 18, no 18 ela é chamada de Babilônia e ela está sendo julgada. Ela deu de beber a todos os reis da terra, né, com os seus navios, o texto é claro, né? Os seus navios cheios de riquezas. E quando ela é queimada, quando ela é destruída, o que acontece? O texto diz que as pessoas das nações que compravam as suas mercadorias, que comiam a sua comida e que bebiam do seu vinho, vão se lamentar, igual aqui o povo de Sidom. Vão se lamentar com gemidos e muita tristeza, e vão dizer, como aquela cidade era bonita, ou como aquela cidade, a comida de lá era muito boa, a culinária de lá, o menu de lá era... quando a gente pegava um avião, trazendo para os dias de hoje, quando a gente pegava um avião, um cruzeiro, ia para lá, as viagens que nós fazíamos para lá, as compras que a gente viajava para comprar lá, né? Os museus, os teatros, né? As lojas muito chiques que a gente visitava lá, tudo virou cinza, não tem mais. Como é que a gente vai fazer agora para usar essa tecnologia, né? Essas roupas de qualidade, essa comida sofisticada e tal? Já imaginou? É exatamente o que está acontecendo aqui. Então, quando a gente olha aqui para o gemido de Sidom em relação à destruição de Tiro, vai ser o mundo religioso se lamentando quando Deus julgar a igreja mãe, que era poderosa, que era rica, que pregava muita filosofia, a verdade do evangelho simples foi jogada por terra. Aí o mundo mal acostumado, né? O mundo religioso que se diz cristão, mal acostumado com as suas filosofias, com as suas palavras agradáveis, com as suas promessas vazias,
com os seus discursos utópicos, com as suas promessas mentirosas. O povo que se acostumou com isso, vai ter que gemer, vai gemer, porque não vai ter mais a Babilônia que os alimente, né? Então, esta é uma comparação precisa, perfeita do que está acontecendo aqui entre Tiro e Sidom. Tiro foi destruída e Sidom está se lamentando porque, eita, e agora? Não tem mais o porto, a gente não tem porto aqui em Sidom. O porto que a gente se beneficiava era o porto de Tiro, a cidade com quem nós tínhamos relações comerciais afundou, queimou, foi destruída, e agora? Já imaginou as igrejas que ficam ainda mamando na mãe, como criança que ainda mama na mãe, e aí a mãe é destruída? Como é que essas igrejas vão ficar? Como é que esses líderes religiosos vão fazer? Não é? Quando o juízo do Senhor cair, que está previsto no livro do Apocalipse. Não é? Então, meus amados, quando a gente olha uma história, entre aspas, né? Uma história dessa contada por Isaías, um juízo desse que aconteceu lá, a gente não pode dizer assim, isso é coisa do passado. Não, são prefigurações, são tipologias que aconteceu lá no passado e que vai acontecer. O próprio Apocalipse faz questão de relatar como isso vai se repetir, com outros atores, né? É outro cenário, outra época, outra cultura, mas sempre pelo mesmo motivo. O povo que se dizia povo de Deus se tornou arrogante, se tornou prepotente, né? E todos aqueles outros que negociavam e viam com ele, que escutaram a palavra de Deus, porque aquela região ali de Tiro e Sidom era uma região que era muito influenciada, por exemplo, pelas tribos de Israel. A tribo de Zebulon e outra tribo, agora que eu esqueço qual era. As tribos que ocupou aquela região ali, e a influência deles sobre esses povos foi muito forte. E por que esse povo não escutou a palavra de Deus? Por que esse povo não obedeceu a Deus, né? Então, meus amados irmãos, essa é a mensagem. Essa é a mensagem para nós hoje. E a gente precisa entender, né, que há uma necessidade de que a gente não viva dependente dos tesouros e das riquezas do mundo, mas Deus, o Todo-Poderoso, tem tudo o que nós precisamos.